Vamos ter mais um momento de oração. Amado Senhor, queremos mais uma vez nessa noite ser gratos ao Senhor por estarmos aqui, Senhor, reunidos no nome do Senhor. Pai, nós só esperamos de Ti, Senhor, pois só o Senhor tem palavras de vida eterna para nós. Só o Senhor tem palavras que fala ao nosso coração, que fala ao nosso espírito, que fortalece-nos, ó Deus, que alimenta o novo homem que foi gerado dentro de nós. Só o Senhor tem palavras de vida eterna, Senhor. Ó Deus, ajuda-nos nesta noite, abençoa meus irmãos, ó Pai, aqui, nos abençoe, Senhor, nos proteja neste momento, neste lugar, guarda-nos, livra-nos de toda incursão do maligno, Senhor, para que nós possamos, com a ajuda do Teu Espírito Santo, ouvirmos a palavra do Senhor. Ó Deus, dilata nossos corações, Senhor, para que nós possamos ouvir a voz do Espírito Santo, para que possamos ouvir a voz do Senhor. É o que mais necessitamos, Senhor. Nos colocamos diante do Senhor, pedimos misericórdia, Senhor, também perdão pelos nossos pecados. Cubra-nos com o precioso sangue de Jesus Cristo, o qual nos justifica, nos habilita a estar diante de Ti. Graças Te damos, Senhor. Pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Gostaria de continuar o assunto que comecei na semana passada. Não sei se todos estavam aqui. Nós começamos a compartilhar semana passada no livro de Números. É o nosso texto base, Números capítulo 13 e 14. É a história dos espias, né, os 12 espias que foram enviados para examinar a terra de Canaã, a terra prometida a Abraão, Isaque e Jacó. E a terra, né, prometida a Israel, povo de Deus. Então foram enviados os espias e 10, como nós vimos a história e os irmãos também conhecem, muitos conhecem, né, 10 daqueles espias, eles não confiaram na promessa do Senhor, não confiaram na palavra que o Senhor havia dito, né, que era a terra que Ele tinha prometido. No capítulo 13, no versículo 1, diz assim: disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Então, aqui já estava a promessa, a terra que eu hei de dar. Já estava garantido a terra. E o que aconteceu? Esse povo já tinha uma experiência com Deus desde lá do Egito, quando eles estavam cativos e foram resgatados pelo Senhor. E o Senhor não só os resgatou, mas o Senhor mostrou o seu poder. O Senhor se manifestou a eles, o Senhor se deu a conhecer a eles. E eu creio também que nós temos feito um paralelo, né, com a nossa vida hoje, com a vida da igreja hoje, o povo de Deus também, porque Paulo vai dizer em Coríntios capítulo 10, Romanos também, capítulo 15, em Hebreus também, capítulo 3 e 4, vai nos mostrar que essa história foi uma história que se passou de fato com o povo de Israel, com os filhos, com os descendentes de Jacó, mas que ela principalmente está relacionada a nós. O que eles passaram era uma figura para nós, foi um exemplo para nós. Então, por isso nós estamos voltando a falar novamente, né, dando um foco nessa palavra, porque Paulo nos alertou, nos lembrou, né, traz essa mensagem para nós, que isso estava se referindo a nós. Hebreus vai dizer lá no capítulo 11, falando dos heróis da fé, mostrando tudo aquilo que aqueles homens de fé passaram, falam que eles não puderam herdar a promessa, herdar o que o Senhor realmente aguardava, porque o Senhor aguarda algo superior a nosso respeito. Imagina, irmãos,
que o Senhor está esperando de nós algo superior ao que aqueles heróis da fé de Hebreus 11, que você olha ali e fica admirado. Ali fala de Abraão, de Isaac, de Jacó, ali fala de muitos heróis da fé, né? De Sansão, de Jefité, de Davi, uma série de homens valentes. Mas o que aqueles homens têm que nós também temos? Fraquezas. Eles tinham fraquezas também. Apesar da confiança em Deus, eles também tinham fraquezas. Como a gente conhece, Abraão, o pai da fé, ele diante de um povo, ele mentiu dizendo que a esposa era irmã dele, com medo da vida dele, para se proteger, ele mentiu. Mas o Senhor o perdoou depois, né? E o Senhor não permitiu, e ele estava com aquilo arriscando a vida da esposa dele, e o Senhor, né, depois o liberou, né? Jacó trapaceou, enganou o irmão dele, enganou o pai dele, né? E depois Davi também adultera, mas é um homem segundo o coração de Deus. Nós também estamos sujeitos, irmãos. Noé se embriagou, né? Lá quando depois que desceu da arca, né, e plantou uma vinha, ele se alegrou demais e ficou tonto e passou vergonha, né? Mas o Senhor também o retratou, o Senhor o levantou, o Senhor vem levantando seus grandes homens, que foram importantes na história. E também nós, irmãos, isso é para exemplo para nós também, não ficarmos prostrados achando que quando nós caímos acabou. Isso é o que o inimigo quer dizer para nós: acabou para você, você fracassou, você já era. Não, irmão, nós temos que saber que nós temos um Senhor, nós temos um sangue precioso, que todas as vezes que nós dependemos do Senhor, nós podemos chegar diante dEle, confessar os nossos pecados, e diz a palavra que Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Na Epístola de João, ele vai nos falar sobre isso aí. Então que nós também possamos sempre lembrar que essa história, ela foi deixada, as histórias do Velho Testamento foram deixadas como exemplo para nós que estamos chegados nos fins dos tempos. Eu acredito que somos nós. Amém, amados? Que assim diz as Escrituras. Então aqui, esses espias, eles viram a terra, confirmaram de fato que a terra era realmente boa, que mana leite e mel, trouxeram o fruto da terra, um fruto gigante, né, que precisou de 2 homens para poder carregar um cacho de uva, de tão abundante que era, de tanta vida que tinha naquela terra. E em Deuteronômio, no capítulo 8, vai dizer que aquela terra é uma terra de ribeiro, de mananciais, de águas, de abundância de trigo, de fartura de pão, uma terra ampla, né? Havia uma prosperidade abundante ali naquela terra. E esses homens, eles comprovaram isso, mas eles não tiveram fé para acreditar naquele mesmo Deus que os tirou da terra do Egito, que operou milagres extraordinários diante dos olhos deles, e eles viam a glória de Deus, eles viram o monte fumegando, irmãos, eles viram raios, trovões, ouviram a voz de Deus, audível, e eles assim, mesmo assim, não confiaram em Deus, não acreditaram em Deus, na hora que chegaram na porta de entrar na terra prometida, na divisa, eles chegaram na divisa, e ali agora, na hora de entrar na terra, eles temeram, eles duvidaram do poder de Deus. Eu queria ler essa passagem aqui com os irmãos, novamente, porque isso é importante para nós. Vamos avançar aqui para o capítulo, deixa eu ver aqui, se é aqui. Sim, é porque é a parte que eu quero mostrar que a atitude do Senhor, o coração do Senhor. Capítulo 14 de Números, a partir do versículo 8. Depois que o versículo 6 vai dizer que José, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, entre os que espiavam a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Calebe já havia tentado, no capítulo 13 também, encorajar o povo
para não desistir, para continuar, para insistir, para ir, que Deus havia tirado o amparo daquele povo, que a terra era deles, era só eles agora irem tomar posse, porque o Senhor estava com eles. Josué e Caleb, eles sempre tiveram os olhos deles no Senhor. Eles nunca tiraram os olhos deles do Senhor, por isso eles confiavam. Eles não olhavam as circunstâncias, eles não olhavam as dificuldades, eles olhavam para Deus. Eles conheciam a Deus, eles lembravam dos prodígios, eles lembravam da glória de Deus, daquilo que Ele já havia se manifestado. Irmãos, e nós também não podemos nos esquecer daquilo que o Senhor já fez na nossa vida, dos milagres que Deus já operou na nossa vida. Nós temos que nos lembrar para não nos esquecermos nas horas da dificuldade, quando surgir novas dificuldades, porque elas vão surgindo cada dia e elas surgem de repente. Sem menos você esperar, você sai daqui, chega na sua casa, lá está um gigante, lá está uma fortaleza, lá há uma dificuldade. Às vezes você entra no seu carro e ali já aparece um problema, ali já entra um inimigo para te oprimir, para te esquadrinhar, para te deixar abatido. E às vezes você às vezes pode ser derrotado, ou você é amedrontado, ou aquilo te oprime, e você fica pensando, meu Deus, eu saí de uma reunião agora tão abençoada, o que está acontecendo comigo? Será que o Senhor me abandonou? Será que... O inimigo começa a lançar coisas na sua cabeça, na nossa cabeça, para nos esquecer, e nós temos que sempre lembrar, irmão, do nosso Deus. O nosso Deus é poderoso. Podemos até ter caído, mas Ele é poderoso para nos levantar. Podemos tropeçar, mas Ele é poderoso para nos erguer novamente. Nós podemos cair, irmão, mas não vamos ficar prostrados. O nosso Senhor prometeu estar conosco todos os dias. Todos os dias. Todos os dias, todos os momentos, irmãos, que nós passamos. Ele está conosco, Ele está com você. Às vezes a nossa esperança vai embora. Ficamos num vácuo mesmo, sozinhos, desesperados, sem saber o que fazer, sem ter com quem contar. Mas, irmãos, o Senhor está ali. Ele está olhando. Ele só aguarda que você se volte para Ele, que você clame a Ele. Que você erga a sua voz e clame a Ele. Eu estava compartilhando esse assunto na reunião de terça-feira, lá no nosso bairro, e o irmão Fernando lembrou de Pedro. É uma experiência semelhante também, e a semelhança da nossa situação, irmão, dia a dia. Quando o Senhor Jesus aparece andando sobre o mar, havia uma ventania ali, o mar estava revolto, e Pedro, naquela explosão dele, aquela agitação dele, ele vê o Senhor andando, e ele, Senhor, se és tu, permita que eu vá até o Senhor. E o Senhor fala, vem. E ele sai do barco e começa a andar. Enquanto ele está olhando para o Senhor, irmãos, ele começa a andar. Mas a hora que ele percebe aquela ventania, aquele mar agitado, ele então tira os olhos do Senhor e olha para aquelas circunstâncias. E aí fala que ele começa a afundar. E ele clama socorro ao Senhor. E o Senhor então o socorre e fala, homem de pequena fé. Irmãos, é assim que nós somos. Quando nós tiramos os olhos do nosso Senhor, nós também temos a tendência de afundar. Afundamos nas circunstâncias, afundamos nas dificuldades. Nós não podemos, irmãos, o que nós aprendemos com isso aqui? Que nós não podemos tirar os nossos olhos do Senhor. Irmãos, nós não podemos deixar de orar. Não podemos. Como nos alimentamos cada manhã para enfrentar o nosso dia, para estarmos sadios, para estarmos vigorosos, fortes. Nós precisamos tomar café, dependendo do seu trabalho, até um café mais reforçado. Às vezes o seu dia vai ser mais longo, o seu almoço vai ser mais tarde, você precisa reforçar no café para você não fracassar durante o dia. Irmãos, nós precisamos de oração, nós precisamos orar, nós precisamos buscar o nosso Senhor. Isso vai nos fazer manter os nossos olhos nele. Isso vai nos ajudar a manter o nosso olhar no Senhor. Isso é manter-nos firmes nele, olhando para Ele, firmemente, o autor e consumador da nossa fé. Não podemos tirar os olhos do Senhor. E a maneira de não tirarmos os olhos do Senhor é orando ao Senhor, dependendo dEle pela oração e meditando na Sua palavra, porque a Sua palavra é luz para o nosso caminho, é lâmpada, para nós. Não podemos deixar a Sua palavra e nem a oração. Nós temos
Se nós programamos o nosso dia, muitas das vezes, assim, eu tenho que acordar a tal hora, porque eu vou ao banheiro, vou fazer minhas necessidades lá, né, escovar dente e tal, e daqui a pouco tem que fazer o café, tomar o café, e tal hora eu estou saindo, para poder aguentar o dia. Mas nós também precisamos administrar um pouquinho, talvez antes, para a gente poder orar ao Senhor, quem sabe ter um tempo para ler a palavra, nem que seja uma página, nem que seja uma passagem das Escrituras, parar ali diante do Senhor, orar ao Senhor e pedir: Senhor, fala comigo, é a tua palavra, fala o meu coração, né? Me prepara. Quem sabe até, irmãos, aquilo que o Senhor vai falar ao seu coração naquela manhã é o que o seu colega vai estar precisando lá no seu trabalho, um amigo, um irmão que está junto com você, ou talvez alguém que você vai encontrar na rua, e aquela palavra às vezes é aquilo que aquela pessoa vai estar precisando. Mas se você não tem tempo para isso, você acorda, vai no seu dia a dia, naturalmente, como todas as pessoas do mundo fazem, irmão, você vai se tornando natural, porque vai passando a semana, você vai se tornando uma pessoa natural, você não consegue perceber a mão do Senhor. Aí o inimigo aparece e ele vai ser gigante para você, porque você está sem intimidade com o Senhor, o nosso Deus. Não há gigante maior do que o nosso Deus, amém? Não há dificuldade maior do que o nosso Deus. Tem uma frase, né, que às vezes algumas pessoas usam aí nos caminhões, né? Como é que é? Diga para o gigante, né? Diga para o problema, né? O grande problema é que o seu Deus é maior. Nosso Deus é maior mesmo, irmão, do que as nossas dificuldades. Nós temos que olhar para o nosso Senhor assim, porque de fato Ele é. De fato Ele é. Como nós cantamos alguns hinos aqui que nos mostra a sua promessa. Ele cumpre o que diz, Ele cumpre o que promete, Ele cumpre, irmãos. Falou que estaria conosco, e Ele está conosco. Ele está com você, irmãos. Ele está conosco. Ele está com a igreja, né? Nós devemos confiar. Para isso, irmão, nós temos que sempre lembrar nossa experiência com o Senhor, nosso conhecimento do nosso Deus. E devemos sempre buscar conhecê-lo mais. Que nós conheçamos e prossigamos em conhecer. Esse é o propósito do Senhor para nossas vidas. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Avancemos em conhecer, né? Continuemos a conhecer. Para que cada vez mais, conhecendo o Senhor, fiquemos mais firmes. Ele é a nossa rocha. É a nossa rocha em quem nós podemos estar tranquilos, descansados, firmes, inabaláveis nele, não é em nós mesmos, irmão, não é na nossa confiança, não é no pensamento positivo, sabe, não é em si na oração, no jejum, mas nós oramos porque nós precisamos do Senhor. A oração é o meio de se comunicar com Deus, então por isso nós oramos, não é a oração em si que é, né? Não podemos ser como aquele fariseu que chegou lá se justificando diante de Deus e diz que ele orava de si para si, não falava com Deus. Ele orava de si para si. Então, nós precisamos de humildade para chegar diante do Senhor, reconhecendo que nós não somos capazes de enfrentar as nossas dificuldades. Porque às vezes nós achamos muito bons, mas sabemos que existem dificuldades que são maiores do que nós. Então, nós temos que conhecer o Senhor, para saber que o nosso Senhor pode nos sustentar, pode nos firmar e nos ajudar a enfrentar as dificuldades que surgirão, irmãos. Porque nós estamos sendo trabalhados pelo Senhor, nós estamos sendo moldados, e nós estamos sendo provados, também estamos sendo provados pelo Senhor. O Senhor está nos provando. Tiago vai dizer que a nossa fé, Pedro que fala que ela é preciosa, né? Mais do que o ouro refinado pelo fogo, ela é provada, né? Tiago vai dizer também que nossa fé é provada, com o objetivo de que se acha na vinda do Senhor, assim, pura, né? Firme, e ela gera esperança na gente, gera esperança, traz firmeza para nós, né? À medida que nós somos provados. José do Egito, que esteve no Egito, governou o Egito, lembra dele, a história dele? Passou por muitas provações, um homem fiel, um homem temente a Deus, um homem que o Senhor dava visões, revelava sonhos para ele, né? Mas passou muito aperto, perseverou firme, né? Perseverou firme, e depois se tornou, se tornou
o governador, né? O segundo maior lá no Egito, e pôde trazer suprimento para os seus irmãos. E diz o Salmo 105, que ele aconselhava os anciões do Egito, de tanta sabedoria que ele tinha, porque ganhava isso do Senhor, irmãos, ganhava do Senhor, aprendia com o Senhor. E o Senhor, Ele tem tudo isso, irmão, para nós, para nos ensinar. Nós precisamos dEle, depender dEle, estar a seus pés, para crescermos em conhecimento verdadeiro do Senhor, conhecimento que vai nos firmar nas horas difíceis. Porque o conhecimento teórico só, irmãos, na hora das provas, nós caímos. Porque nós precisamos conhecer o Senhor. Irmãos, e por isso que as circunstâncias vêm. Porque o Senhor Ele, como Ele administra todas as coisas, Ele vai promover circunstâncias para nos firmar nele, para aprendermos a ir a Ele. Às vezes sai tudo, tira tudo, todo apoio que teríamos, ou que tínhamos, ou que confiávamos. Ele tira tudo, para que fique só Ele. E nós possamos clamar a Ele e aprender que Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ele é o nosso socorro bem presente, irmão. E Ele quer ensinar isso a cada um de nós. Irmãos, a vontade do Senhor é que nós aprendamos, por mais que você seja fiel, por mais que você ande em seus caminhos, obedeça a Ele, mas nós precisamos, todos nós, precisamos das circunstâncias da vida para aprender de fato, conhecer o Senhor, experimentalmente, não apenas teoricamente. Nós devemos aprender teoricamente, conhecer as Escrituras, conhecer o caráter de Deus pela palavra, conhecer profundamente, para nas horas da experiência nós ganharmos mais tempo, nas horas das dificuldades nós ganharmos tempo nas provas, nós possamos lembrar, porque ali você logo vai clamar ao Senhor, você vai se prostrar, vai se render. Senhor, me ensina, o que queres com isso, Senhor? Lembra aquele hino? Senhor, a prova está doendo, a prova está doendo. Irmãos, dói mesmo, a gente chora, é normal. Graças a Deus que nós podemos chorar diante do nosso Senhor. Nós temos um Pai amoroso que podemos chorar diante dEle, clamar por Ele, depender dEle. E Ele vem, irmãos. Diz a palavra que Ele é o contentamento do Senhor às nossas orações. Contenta ao Senhor as nossas orações. Vamos contentar mais o nosso Senhor, amados. Vamos contentar mais o nosso Senhor com as nossas orações. Às vezes você está apertado, ora durante o dia, ora dirigindo o seu carro, ora indo para o trabalho, ora. Busca momentos, irmão. Nós temos momentos. Nem todo o tempo a nossa mente está ocupada com os nossos afazeres. Em casa, principalmente, você pode estar orando com seus pensamentos, você pode estar falando com o Senhor, você pode estar levando sua causa diante dEle ali em oração. Sua casa, sua família, seus filhos. Nós temos muitas causas para orarmos. Muitas causas. Eu sei que acontece muitas das vezes que a gente para orar e não sabemos o que orar. Podemos pedir, Senhor, me ajuda, me lembra aqui, que parece que deu um branco aqui, não estou lembrando de nada. Acontece comigo, não sei se acontece com os irmãos. Às vezes eu separo um tempo, não, eu vou ajeitar essas coisas aqui, daqui a pouco eu vou parar ali que eu preciso orar. Aí eu faço o que tem que fazer e paro, vou para um quarto lá, caço um lugar quieto, aí fico lá. Senhor, e não sei o que orar, fico perdido. Aí falei, vou ter que sair para fazer alguma coisa porque eu não estou conseguindo orar. Acontece, e a gente pode orar pedindo ao Senhor que nos ajude a orar, né? E aí nós vamos lembrar dos nossos filhos, dificuldades que eles passam, as lutas que eles passam, o que podem estar passando e a gente não tem conhecimento. Que o Senhor os ajude, que o Senhor os fortaleça. Vamos orar pelos irmãos que estão trabalhando, servindo ao Senhor, pela provisão desses irmãos, pelo crescimento da igreja, pelo evangelismo, pelos nossos vizinhos. Vamos orando, vamos falar com o Senhor, que aí até a gente conseguir, porque eu sei que muitos querem aquela oração assim que flui, que vem aquela coisa que você embala assim e vai. Tem esses momentos também. Mas às vezes esses momentos são difíceis de conseguir. É preciso muitas das vezes perseverança, insistência, mostrar para o Senhor que realmente nós queremos a Ele, nós queremos orar, nós queremos cooperar com Ele em oração, queremos cooperar com a igreja pela oração, queremos cooperar com Ele. Amém, meus amados? Então, os espias que desencorajava o povo, trouxe muita frieza ao coração do povo, incredulidade. Então Josué e Calebe, eles se colocaram
diante do povo, rasgaram as suas vestes, sinal de humilhação, né? De socorro. Eles queriam que a congregação entendesse que o Senhor tinha entregado a terra, era posse deles, que o Senhor estava com eles. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, versículo 7 do capítulo 14, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará a terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebelde contra o Senhor, não temais o povo desta terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Irmãos, e eles temeram e eles foram rebeldes contra o Senhor. Versículo 10, apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação dos filhos de Israel. Eles estavam trazendo para o povo um relatório, um relato fiel daquilo que eles viram, né, que eles tinham observado, e da experiência deles, da confiança no Senhor que o Senhor havia entregado. Eles então estavam sendo fiel ao Senhor, fiel à sua palavra. E por isso esse povo, a congregação, quis apedrejá-los, queria matar eles, porque eles estavam falando a verdade, eles estavam confiando em Deus, na provisão do Senhor, no socorro do Senhor, e a congregação queria apedrejá-los. Era 600 mil contra 2. 600 mil contra 2 apenas. Por causa dos 10 espias que falaram mal, que difamaram a terra. Há um perigo também, irmãos, quando nós temos irmãos que falam mal da congregação, que falam mal dos irmãos, que falam mal do ajuntamento dos irmãos, né? Isso prejudica, isso esfria o coração dos irmãos, isso impede os irmãos de avançar, de caminhar, de continuar firme, sabe? Principalmente os novos que estão chegando, às vezes ouve os mais velhos desencorajando, às vezes eles chegam cheios de fervor, cheios de ânimo para querer se entregar ao Senhor, servir ao Senhor, se dedicar à palavra, e aí chegam alguns e falam: não, vai devagar, que não é assim não, calma aí rapaz, aqui não é assim não, aqui não sei o que, tal, né? E aí esfria, desanima aquela pessoa, porque ele vai olhar para ele é mais velho, como as pessoas fizeram aqui. Os espias que foram selecionados eram cabeças da tribo, eram homens de posição, eram homens de renome ali, que foram escolhidos para examinar a terra, porque era eles que iriam vir trazer, dar bom relato e encorajamento ao povo, e em vez de encorajá-los, o povo, eles estavam desencorajando. Então nós temos que ter cuidado com nossas palavras de desencorajamento, irmão, porque às vezes nossa decepção pode não ser o que o Senhor está falando realmente, e nós devemos ir ao Senhor, né, com as nossas decepções no meio dos irmãos. Tive uma decepção com determinado irmão, e aí você usa aquela situação como se todo mundo fosse daquele mesmo jeito, né? E aí você julga todo mundo por uma decepção com uma pessoa, com um irmão, né? Cuidado, né? Cuidado, não sejamos usados pelo inimigo. Então, quando eles resolveram apedrejar, eles estavam, né, e foi a congregação, ou seja, foram as pessoas, espontaneamente brotou deles esse desejo, sei lá que sentimento esquisito era esse que brotou no coração daquelas pessoas, que eles quiseram apedrejar aqueles homens, né? E aí diz aqui que a glória do Senhor apareceu no meio deles para detê-los. O Senhor teve que se manifestar. E disse o Senhor a Moisés, versículo 11: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio deles? Veja, irmãos, o Senhor está recordando, né, que ele já tinha feito muito, já tinha dado prova do seu amor, da sua fidelidade, né? E o povo, com a sua incredulidade, estavam provocando a Deus. Então aqui nós podemos também perceber e descobrir que a incredulidade provoca a Deus. O escritor aos Hebreus, falando sobre essa passagem, ele fala que a incredulidade irritou o Senhor. Irmãos, a nossa incredulidade irrita o Senhor. A nossa incredulidade. Ele vai dizer que em Hebreus
11:6 vai dizer que os que se aproximam do Senhor creem que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Devemos confiar no Senhor, irmão. Crer em Deus, crer mesmo, crer em Deus. Ele nos chamou, irmãos. Imagina, assim como foi com eles, que o Senhor com poder tirou aquele povo do Egito, será que agora Ele não era poderoso para colocar eles na terra que tinha prometido, que fez promessa a Abraão? Primeiramente, o amigo dele, chamado de amigo, Abraão, meu amigo, Deus mesmo fala isso. Não são as pessoas que diz de Abraão, mas é Deus que diz, meu amigo Abraão. Né? Ele tinha prometido para ele, por isso que ele estava preso também a esta palavra e ia introduzir esse povo. Não era por causa do povo, o povo era rebelde, o povo era difícil. Assim como acontecerá no fim também, o Senhor vai operar muitas coisas em Israel, não é por causa de Israel, por causa da obediência de Israel, mas por causa dele mesmo, por causa da palavra dele. Irmãos, e o Senhor tem um compromisso conosco também. Né? Paulo vai dizer que aquele que começou em nós a boa obra há de aperfeiçoar, Filipenses, há de aperfeiçoar até a vinda do Senhor, até o dia de Cristo. Né? Ele há de aperfeiçoar essa obra que ele começou em nós. Nós tão somente, irmãos, precisamos continuar crendo no Senhor, crendo que Ele está conosco e que Ele está trabalhando conosco, confiando no Senhor. Senhor, parece que eu não vejo mudança na minha vida, mas tem, irmãos, às vezes você não consegue perceber. É como nossas crianças, a gente não vê nossas crianças crescer, eles crescem, mas a gente não vai percebendo. Mas aí quando encontra um parente que tem tempo que não vê, fala, nossa, como é que esse menino está grande? Mas você mesmo não percebe. Nós também crescemos, irmãos, nós temos crescido. Talvez você vai encontrar com outros irmãos e outros irmãos vão ver que houve progresso na sua vida. Há progresso, irmão. A gente aqui, graças a Deus, para não nos ensoberbecer, às vezes o Senhor não permite a gente ver. Né? Mas que nós não nos conformemos, né? Prossigamos em conhecer ao Senhor. A nossa, que nós sejamos sempre olhando, né, firmemente para o Senhor e avancemos, simplesmente olhando para Ele, o autor e consumador da nossa fé, esquecendo-se das coisas que para trás ficam e avançando. Amém? O Senhor continua nos conduzindo. E aí o Senhor resolveu. Ele fala no versículo 12, com pestilência eu ferirei, e deserdarei, e farei de ti povo mais forte do que este. E aí Moisés, aí do versículo 13 até o 19, o Moisés vai argumentar com o Senhor, vai interceder ali pelo povo, vai falar com o Senhor que, Senhor, não faça isso, porque o que dirão as nações? Moisés estava preocupado com Deus, com a honra do Senhor. Ele se preocupou com a honra do Senhor. Senhor, eles vão dizer a esse povo que tem observado, que estão à nossa volta, que tem observado que o Senhor tirou um povo do Egito com mão forte, um Deus que fala face a face com esse povo, viva voz, agora não podendo conduzir esse povo aquilo que prometeu, resolveu matá-los no deserto. E aí o Senhor recua e fala, eles não vão entrar não, mas eles vão morrer no deserto. Assim como eles falaram que iria morrer no deserto, né? Eles vão morrer no deserto. E toda aquela geração então pereceu ali. Versículo 20 do 14. Tornou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Irmãos, quando nós não confiamos na palavra do Senhor, nós desprezamos o Senhor. Nós desprezamos o Senhor. Quando você evangeliza alguém, você fala da salvação e aquela pessoa não crê no Senhor, ela está desprezando o Senhor. Ela está desprezando o Senhor. E quando nós não cremos no que o Senhor nos fala na sua palavra, irmão, é a mesma coisa. Irmãos, e nós, com respeito a isso, todos nós, eu e todos nós,
devemos rogar ao Senhor, porque constantemente a gente tem duvidado das palavras do Senhor. E são muitas palavras, principalmente no Novo Testamento, com que diz respeito à obra de Cristo, o que Ele fez por nós. E nós não conseguimos ainda desfrutar como uma terra prometida para nós. Nós ganhamos a salvação porque nós cremos na palavra, né, que Ele falou, que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna e, né, estará salvo. Nós então cremos nessa palavra, confessar com a boca, crer no coração. Nós então cremos nessa palavra e nós recebemos o Senhor, nós entramos na terra. Mas a terra tem muita abundância, que é Cristo, e nós temos tido muita dificuldade de desfrutarmos de tudo isso que Ele conquistou para nós. Nós temos cantado isso, nós temos cantado muitas vezes, né? E esse, irmão, essa deve ser a nossa oração. Nós temos que ver as Escrituras, nós temos que olhar para ela e ver aquilo que o Senhor já nos prometeu em Cristo e buscar diante do Senhor. Senhor, me ajuda na minha fé, acrescenta a minha fé. Porque o Senhor Jesus, várias vezes no Novo Testamento, principalmente nos Evangelhos, que é Jesus falando, nos Evangelhos, Ele chama os discípulos de incrédulos. Ele os repreende duramente. De incrédulos, de difícil de crer, né? Assim somos nós também, irmãos. Precisamos do socorro do Senhor, para que nós possamos desfrutar dessa abundância e possamos, a igreja possa ser aquilo que o Senhor espera, porque Ele há de vir buscar uma igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, sabe? Gloriosa. Eu penso que aí é a manifestação do Espírito Santo, dos dons espirituais, da vida abundante do Senhor, manifestando nas nossas vidas. A gente desfrutando daquilo que Cristo nos deu. Não sei como que nós vamos alcançar isso aí, mas a promessa é essa. Nós vamos alcançar. E essa é a igreja que o Senhor vai vir buscar. Irmãos, e oxalá a gente não perca isso e ficamos aí no nosso deserto. Morramos aí. Que nós possamos, como Josué e Caleb, irmãos, sabe, estar com nossos olhos no Senhor e buscar mais, fixar os nossos olhos nele e pedir que nos ajude, que abra os nossos olhos, abra os olhos do nosso entendimento, para que tenhamos revelação, como Pedro teve, de quem era Jesus, do que é o Senhor, do que tem nele, do que ele conseguiu para nós. Irmãos, nós precisamos de revelação. Naturalmente, a gente não alcança, não vamos entrar nessas promessas. Precisamos de revelação e para isso precisamos estar aos seus pés. Irmãos, não tem outro caminho para nós. O Senhor não nos chamou para formar uma sociedade, uma associação de gente, de aglomeração de gente, feliz, que canta no sábado e no domingo. Não é isso, irmão, não é só isso. Nós podemos ser uma congregação, podemos ser um ajuntamento de gente que canta feliz, mas que tem amor verdadeiro pelo Senhor, que ama aquele que se deu na cruz, que ama aquele que enviou aquele que se deu na cruz. Nós precisamos pedir ao Senhor que nos ajude, que abra nossos olhos, que nos tire da religiosidade, da tradição, da vã tradição, que nos mantém oprimidos muitas das vezes, subjugados a doutrinas de homens e a doutrinas que só nos oprimem. Mas devemos ir ao Senhor, irmão, para que essa doutrina seja refrigério para nós, seja vida para nós, seja algo precioso, seja bálsamo para nós, a doutrina. Porque nós precisamos da doutrina, precisamos da palavra de Deus. A igreja, no princípio, perseverava na doutrina dos apóstolos, perseverava na oração, na comunhão, no partir do pão, nas orações, e havia abundante graça. E ali o Senhor operava, irmão. Havia perseverança também na doutrina. Não vamos achar que a igreja, porque houve tempo já que as pessoas falam assim, não, nós não precisamos de doutrina, nós precisamos de vida. A vida vem pela doutrina. A vida vem pela palavra. A palavra de Deus é vida para nós. Mas precisamos desfrutar dele mesmo também, dele pessoalmente. Ele é vivo, irmão, ele ressuscitou. Nosso Deus está vivo, não está morto. Nós não adoramos a uma imagem. Deus vai falar em Deuteronômio que ele não deixou nenhuma imagem, não deixou ninguém ver nada dele, para que não se criasse nenhuma imagem e as pessoas então se focassem naquelas imagens. Deus invisível, que criou os céus e a terra, é o nosso Deus. Sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder.
Ele está conosco, irmãos, e nós estamos com Ele por causa do precioso sangue de Jesus que foi derramado, e nós cremos nesse precioso sangue, e nós estamos aqui confiados nele, e vamos perseverar confiantes nele, irmãos, amém? Olhando sempre, mais uma vez, firmemente para o autor e o consumador da nossa fé, aquele que começou e há de nos aperfeiçoar, aquele que começou essa fé em nós, que gerou a fé em nós, Ele há de conduzir a gente até aquele dia, irmãos. Mesmo que haja momentos difíceis, que a gente caia, mas vamos saber que Ele é poderoso para nos erguer, para nos levantar, para nos renovar e nos pôr de novo no nosso lugar, e de pôr de novo na atividade. E se nós não estamos na atividade, que Ele nos levante e nos coloque ativos no seu corpo. Amém? Porque esse corpo de Cristo não tem membros doentes, não tem membro enfermo, ele é sadio, irmão. A vida do Senhor é poderosa e vivifica cada um de nós. Nós só precisamos estar conectado nele, como o galho da videira, né? Estando nele, dá muito fruto. Nós precisamos estar nele, em comunhão com Ele, desfrutando da vida que emana dEle, da comunhão, do desfrute com Ele, irmãos. Enquanto eu meditava neste assunto, esses dias, essa semana, já alguns dias, tenho percebido que, irmãos, o desejo do Senhor é aumentar a nossa confiança nele, que a gente confie mais nele. Esse é o desejo do Senhor para nós. E eu creio que esse é o desejo do Senhor com esta palavra. Aumentar a nossa confiança nele, nesse Deus eterno. Ele é eterno, irmãos. Ele não morre, não morrerá. Ele é eterno, sempre existiu e há de existir. E é Ele que sustenta todas as coisas. Esse é o nosso Deus. É em quem nós devemos confiar e podemos confiar. Não falha, nunca falhou e nunca falhará. Ele é fiel e a sua palavra é fiel. Eu gostaria de mostrar também para vocês aqui, lá em Êxodo capítulo 15. A passagem da história de Pedro que eu falei está em Mateus capítulo 14, do 28 até o 31, vai contar essa história. Êxodo 15. Aqui é o cântico de Moisés, após eles terem atravessado o Mar Vermelho, aonde o Senhor abriu o mar. Nós todos conhecemos essa história, né? A maioria de nós. O Senhor abriu o Mar Vermelho e o povo passou, diz a palavra que passou a pé enxuto, ou seja, eles não molharam os pés, eles passaram a seco, não molhou os pés, não molhou as sandálias. Então eles, depois de terem visto esse poder, e quando os egípcios também vinham tentando atravessar para matar os judeus, o mar se fechou e tragou todo aquele exército e matou todo mundo. Então Moisés vai dizer aqui no versículo 1 do capítulo 15, diz assim: então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram. Então veja bem aqui, não foi só Moisés que cantou, o povo também cantou. E eles exaltam o poder de Deus, exaltam a grandeza do Senhor. Eu queria ser mais, para fazer conexão com a história que nós estamos falando aqui, contando para os irmãos, a partir do versículo 13, com a sua beneficência, guiaste o povo que salvaste, com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Os povos o ouviram e eles estremeceram. Agonias apoderaram-se dos habitantes da Filistia, e os príncipes de Edom se perturbam.
Dos poderosos de Moabe se apodera temor. Esmorecem todos os habitantes de Canaã. Canaã é a terra prometida. Sobre eles cai espanto e pavor pela grandeza do teu braço. Emudecem como pedras, até que passe o seu povo, ó Senhor. Até que passe o povo que o Senhor adquiriste. Tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reina por todo o sempre. Até aí. Veja, irmãos, eles, depois de terem visto os poderes do Senhor, eles estavam regozijantes, eles estavam exaltando ao Senhor. E eles estavam mostrando aqui que os povos é que estavam tremendo diante daquela magnitude da manifestação do Senhor. De fato, eles estavam. Mas agora, aí eles agora têm uma caminhada pelo deserto, né? Mas quando eles chegam lá na fronteira para poder entrar na terra, são eles que estão temendo, são eles que estão amedrontados, são eles que viram os gigantes, né, cidades fortificadas, são eles que estavam temerosos, eles deixaram tudo isso aqui para trás. Agora já não era mais ali a herança que o Senhor tinha aparelhado para eles, porque, irmãos, eles esqueceram das promessas do Senhor, eles esqueceram do braço forte do Senhor, que os tirou de lá da terra, né? Se esqueceram. E isso acontece conosco, irmão, se nós nos esquecermos também daquilo que o Senhor já tem feito por nós. Às vezes são coisas pequenas, não são como a que aconteceu com eles, né? Porque aqui foram coisas tremendas que aconteceu com esse povo, né? Coisas extraordinárias, né? Que eles experimentaram de Deus. E com toda essa manifestação de Deus, esse povo pôde duvidar do Senhor, pôde duvidar deste Deus. Duvidaram. Vamos lá para Hebreus. Eu preciso encerrar esse assunto aqui, que o Natal vai ter que compartilhar também, né? Hebreus, capítulo 3. Vou fazer uma leitura uma leitura aqui do versículo 1. Vai ser mais leitura aqui, não vai ter muito comentário não. Por isso, santos irmãos que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei, olha a indignação do Senhor aí, contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos, que é um caminho de fé, de confiança no Senhor. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Como eu falei, irmãos, a incredulidade traz ira ao coração do Senhor, irrita o coração do Senhor, irrita o Senhor. Como ele fala assim, aqui vai repetir essa palavra
Hoje, se ouvirdes a voz do Espírito Santo, como foi na provocação, quando o Senhor fala, vai, toma posse, é sua, entra, aí você duvida, aí você não crê. Ele fala, hoje, se ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no deserto, que o Senhor se indignou com aquela nação por causa dessa incredulidade. Tendo, pois, irmãos, versículo 12, tendo, pois, irmãos, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós, olha só, o escritor está falando para nós, nós desse tempo, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos, como Josué e Calebe, mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Por isso, irmão, nós precisamos cooperar uns com os outros, estar sempre incentivando-nos uns aos outros, sabe, incentivando, encorajando uns aos outros, para não ficar prostrados. Encorajar, não é brigar, não é desanimar, pôr mais fardo sobre os irmãos, pôr mais peso sobre aquele que está caído. Não, é levantar, é dar as mãos para puxar ele. Depois que ele estiver firmezinho, fortaleceu, você está caminhando já, está alegrinho, você fala, irmão, lembra aquele dia lá? Cuidado com aquilo, evita aquilo lá que você estava fazendo, aquilo é queda, aquilo lá é abismo, aquilo é do inimigo, cuidado. Aí ele vai receber melhor, porque agora ele já está mais preparado para receber. Se você pega ele já fraquinho, aí ele está lá capengando, lá beirando o mundo, aí você chega lá, dá uma paulada nele, pronto, você acaba de fundar ele, era só o que o inimigo precisava. Espera aí que eu vou arrumar um amigo dele aqui para jogar ele mais no meu peito aqui. É assim que às vezes a gente faz, irmão, quando nós somos duros, quando nós não temos misericórdia, nós temos que lembrar que também nós somos fracos, que também nós somos pó, que somos débeis, que dependemos do Senhor. Porque se nós formos duros, irmão, uma hora nós mesmos caímos nessas mesmas coisas. Vós que sois fortes, diz Paulo, devemos encaminhar os outros com mansidão, com espírito de mansidão, com cuidado, zelando por ti mesmo, olhando por ti mesmo, porque todos nós estamos sujeitos. Às vezes tem fraqueza por uma coisa, outro tem por outra, e nós, na maioria, todos temos fraqueza, senão, talvez o Senhor já teria te levado, como levou já alguns homens no passado. Andou com Deus e foi tomado. Que seja assim conosco, que seja assim com você. O Senhor deseja nos tomar, irmãos, nos arrebatar. O Senhor deseja. Vamos apressar a vinda do Senhor, com as nossas vidas, com a nossa dedicação, com a nossa oração, como Abraão, não pondo aqui a esperança, porque quando nós pomos nossa esperança aqui, isso também nos amarra, isso é um laço para os nossos pés, isso nos segura, isso nos prende, isso põe os nossos olhos na terra, e isso nos atrapalha na nossa caminhada. Nós podemos estar aqui, nós podemos granjear aqui. Abraão era um homem muito rico, muito próspero, o mais rico do tempo dele, tinha muito gado, muita ovelha, muito camelo, muita coisa, muitos servos, mas era amigo de Deus, amigo de Deus. Talvez ele tinha porque era amigo de Deus, Que nós sejamos amigos de Deus, irmãos, e possamos ser um bom administrador do Senhor, para ter abundância, para suprir aquele que tem necessidade, para atender os que precisam, Que Paulo vai dizer, cada um trabalhe com as suas próprias mãos, para ter com que socorrer ao necessitado, que possamos ter esse foco na nossa vida, não sejamos olhando somente para nós, para os nossos próprios interesses, para a nossa casa, para a nossa família, para os da nossa casa, mas possamos pensar nos outros, porque esse é o Espírito do Senhor, esse é o princípio do Evangelho. Como Jesus deu a vida por nós, devemos também dar a nossa vida pelos irmãos, cooperando em tudo que nós podemos cooperar, irmãos. Um dos dons que vai dizer nas Escrituras que existe, um dos dons que existe, que às vezes muitos querem ser mestre, querem profetizar, querem ter dons de cura, existe também esses dons,
mas existe o dom de repartir. De repartir. Existe o dom de repartir, de socorro, de hospitalidade, né? Vamos buscar também esses dons, principalmente nesse tempo. Então, irmãos, para encerrar, eu sei que a minha hora já está bem avançada, vamos lá para 2 Timóteo 1,7. Que haja em nós esse mesmo, que nós possamos tomar posse dessa palavra. 2 Timóteo 1,7. Depois também os irmãos podem ler Efésios 6,10 em casa. 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, como aqueles 10 espias, mas de poder, de amor e de moderação. Amém, amados? O Senhor tem nos dado o espírito de poder, de amor e de moderação. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe os irmãos. Amém, meus queridos? Senhor, te damos graça pela sua palavra, que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações, nos encorajando, Senhor, nesses dias difíceis. Que os nossos olhos não estejam nas dificuldades que poderão surgir, Senhor, e que sempre surgirão, mas que possamos estar com nossos olhos fitos no Senhor, para não nos esmorecer, Senhor, olhando para as diversidades, para os gigantes que surgem, mas que nós possamos olhar para o Senhor firmemente, para permanecermos firmes e inabaláveis até o dia de Cristo, Senhor. Ó Deus, ajuda-nos, firma-nos cada vez mais. Firma, Senhor, em nome de Jesus. Amém.